Meu nome é Genival. Neste vídeo irei falar sobre dois temas muito importantes, que são o princípio da imunidade, que é o primeiro tema. O princípio da imunidade pode ser conceituado como uma limitação constitucional ao poder de tributar, visto que ele já mantém mandamentos já definidos. A imunidade tributária está prevista na Constituição Federal e se traduz em verdadeiras limitações. Do ponto de vista jurídico em geral, todos se põem de acordo em que a imunidade é uma regra jurídica delimitada, com sede constitucional e nega competência para criar imposição em relação a certos fatos especiais. A imunidade tributária se distingue da inserção tributária, que se dá pela norma infraconstitucional da lei ordinária ou complementar. O outro tema que irei falar é a imunidade recíproca às pessoas políticas. Esta é a mais relevante das imunidades. É decorrente do princípio da isonomia tributária e objetiva a produção do federalismo. Está previsto no artigo 150, inciso 6º, alineado da Constituição Federal, e diz que as pessoas políticas não podem instituir impostos sobre patrimônio, rendas e serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores e das instituições de educação e de assistência social. Olá, amigos! Vamos falar agora sobre a imunidade religiosa. A imunidade religiosa trata-se de uma norma desonerativa de tributo que consta na nossa Carta Magna, no artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. É de suma importância que eu diga a vocês que o tributo afastado nesse caso é o imposto, e devido a essa medida fica isento de qualquer tipo de imposto os templos religiosos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma igreja não precisará pagar imposto de renda referente aos dízimos, ofertas, contribuições, doações feitas pelos fiéis, como também não precisará pagar IPTU sobre o bem imóvel onde é realizados os eventos religiosos, como também não precisará pagar IPVA, caso a instituição religiosa possua um veículo. Hoje em dia, o Brasil possui muitas igrejas altamente estruturadas e com atividades econômicas extremamente lucrativas, sendo que, mesmo assim, elas continuam isentas do pagamento do imposto, pois a imunidade religiosa está muito relacionada à liberdade religiosa. Liberdade religiosa é esta que consta na Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 4, onde diz que as igrejas são isentas do pagamento de imposto e diz também que o patrimônio relacionado, a renda relacionada, o serviço relacionado à igreja também não pode ser atingido pelo imposto. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o patrimônio da igreja, que é dedicado a outra finalidade que não o propósito religioso, também poderá ser isento do pagamento do imposto, desde que haja uma forma de atrelar aos fins da igreja. Seria o caso de, tipo, a igreja possui um terreno que é utilizado para estacionamento dos fiéis, ou um terreno que é utilizado como cemitério dos fiéis, ou até mesmo um apartamento locado a terceiras pessoas, sendo que o pagamento do aluguel é destinado aos fins da igreja. Pronto, sendo assim, haveria uma extensão da lei. E com isso fica dito que a igreja deve ser protegida em todas as suas manifestações religiosas, direta ou indiretamente ligada ao propósito religioso. Bom, eu vou falar sobre as imunidades dos partidos políticos e suas funções, das entidades sindicais de trabalhadores e das instituições de educação e assistência social. No artigo 150, ele diz que são vedadas às pessoas políticas instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos sobre os requisitos da Lei 40. Eu vou falar um pouco sobre cada um e o porquê da sua imunidade. As imunidades dos partidos políticos, ela foi garantida a partir
de se observar que os partidos políticos, né, eles têm o objetivo de garantir a democracia do povo. E caso eles tivessem que pagar esses impostos, haveria uma desmotivação na sua participação, né, o que prejudicaria, assim, consequentemente, né, a democracia do povo. Por isso, é garantida essa imunidade. As entidades sindicais, né, elas também estão imunes porque elas atendem aos trabalhadores, sendo que por muitas vezes são de categorias humildes e que se tivessem que pagar impostos acabariam se tornando inviáveis por ser da classe dos trabalhadores. Na educação também há imunidade. E ele diz o seguinte: a educação está imune pois se trata de interesse da coletividade e merece ser protegido e incentivado em face à sua imensa relevância. E ele coloca uma observação bem interessante, que é essa garantia da imunidade, segundo destacado pelo legislador, deve ser sem fins lucrativos, o que não significa a gratuidade da prestação do serviço para a instituição. Ou seja, por mais que a instituição que promove a educação seja instituição privada, ela continua sendo imune pelo objetivo que ela tem. E a ciência social está imune desde que ela não tenha fins lucrativos e que tenha o objetivo de alcançar o princípio da dignidade humana, dignidade com a pessoa humana. E ele coloca a observação também na súmula 730 do STF, que diz que essa imunidade somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários, ou seja, as pessoas que se utilizam dessa assistência social não paguem por ela. Assim, ela garante a imunidade. Olá, pessoal! Hoje vou falar um pouco sobre as imunidades aos livros, jornais, periódicos e ao papel destinado à impressão. Essa imunidade busca a difusão do conhecimento, ou seja, se os papéis destinados à produção do livro são imunes, em tese esse livro deveria ter um preço mais acessível, o que acaba não acontecendo, porque outros materiais, como por exemplo a tinta para impressão, não têm a mesma imunidade. Em linhas gerais, o comentário que merece destaque aqui é que o livreiro não está imune de pagar imposto de renda e nem a livraria está imune de pagar IPTU. Apesar de não tributar o papel, o livro não é estabelecido por páginas, e sim por sua importância, onde fica presente o jogo de oferta e demanda, onde pouco importa o preço do papel. Vitor Hugo, e hoje vamos falar sobre imunidade tributária, em especial sobre a PEC da música, que fala sobre os videofonogramas e fonogramas. Bem, o que a Constituição quis incentivar com essa PEC, que foi introduzida através de uma emenda constitucional, que incentivar a comunicação e divulgar a cultura, né, no meio brasileiro. E diante desse meio, eles abarcaram a comunicação brasileira com a isenção de tributos, né, de impostos. E não é vale ressaltar que não é qualquer CD, qualquer música que está incluída na imunidade, não. Tem que ser brasileiro, tem que ser música brasileira, né, e áudios brasileiros. E todos os meios de comunicação estão abarcados pela imunidade, ou seja, não vão instituir impostos. Isso visa incentivar a educação, a música, a cultura e etc. Assim quis entender a legislação e ressaltando novamente que tem que ser artistas brasileiros, né, música brasileiras, para poder entrar na isenção de impostos. Fico por aqui, bom dia. Imunidade do patrimônio, renda e serviço das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. É vedado às pessoas políticas instituírem impostos sobre autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, como está no artigo 150, segundo inciso da Constituição Federal. Assim, além da vedação de se cobrar impostos de um ente político em relação a outro,
Como proteção do Pacto Federativo, o Poder Constituinte também entende a mesma vedação em relação às autarquias e fundações públicas. Refere-se à entidade e não a um determinado bem. Nesse caso, patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais ou delas decorrentes. Diferentemente das pessoas políticas, basta que o patrimônio, a renda e os serviços não estejam vinculados à finalidade para que não haja imunidade. Nas pessoas políticas, a imunidade abrange qualquer patrimônio, renda e serviço. Autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público que praticarem atividades econômicas regidas pelo direito privado não serão abrangidas pela imunidade, como está no artigo 150 também. Lanchonetes dentro de uma autarquia, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público que prestarem serviços públicos em que haja contraprestação ou pagamento de tarifa pelo usuário, não serão abrangidas pela imunidade. A presente imunidade está a indicar expressamente apenas os entes políticos, a União, Estados, Distrito Federal e o município, bem como as autarquias e fundações públicas, o que está a demonstrar o princípio que a presente imunidade não se estende às sociedades de economia mista e empresas públicas. Contudo, o STF decidiu que a presente imunidade também se estende às sociedades de economia mista e empresas públicas de qualidade de prestadores de serviços públicos e prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Bom, eu vou falar sobre outras imunidades específicas, que são elas o IPI, o ICMS, o ITR e o ITBI. IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados e na imunidade diz que o IPI não incidirá sobre a exportação dos produtos industrializados, porque ele entende que o que está sendo exportado é um produto e não um tributo, e quando ele chega no mercado internacional, ele tem total condição de competitividade. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e ele não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior ou prestação de serviços a destinatários no exterior. Ele também não incidirá em operações interestaduais de petróleo ou lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, derivados do petróleo, e energia elétrica. Um exemplo é quando Itaipu fornece energia para São Paulo e não tem incidência de ICMS. Ele também não incide nas prestações de serviços de comunicação, como na modalidade de radiodifusão sonora de som, imagem e de recepção livre e gratuita. Ele também não incidirá sobre o ouro quando ele for um ativo financeiro ou um instrumento cambial, apesar de que vai incidir o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O ITR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e na imunidade diz que o ITR não incidirá sobre as pequenas glebas rurais quando o proprietário que as explora não possuir outro imóvel. E apesar desse artigo, o artigo 153, definir a lei, é necessário que a lei complementar faça as limitações sobre o que é pequenas glebas rurais e as limitações constitucionais ao poder de tributar. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, e ele não incide sobre direitos reais de garantia incidentes sobre imóveis, como hipoteca, transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, né? E também são isentas de ITBI, né, as transmissões imobiliárias decorrentes de desapropriação realizadas para fim de reforma agrária. Também não incide sobre os bens adquiridos por uso capião, pois ele entende que é forma originária de aquisição de propriedade.